lembrando que são 3 tipos de verdade: a verdade ficta, a verdade real e a verdade processual, que é a verdade que vai lá para a balancinha, né? Então, lá na balança, a verdade será a verdade que as partes irão levar para o processo, a verdade processual, né? Então, veja que lá no artigo 319, parágrafo, inciso 6º, artigo 319, inciso 6º, né, traz aí a necessidade de juntar, de instruir. Instruir é levar para o processo. Então, quando a instrução do processo é quando as partes levam as provas para o processo. As partes levam as provas, elas estão instruindo o processo. Então, veja que as partes, as provas que o autor pretende demonstrar a verdade, e do outro lado, quando oferecido o contraditório e a ampla defesa com todos os meios e recursos a ela inerentes, né? Aí previsto no artigo 5º, inciso 55 da Constituição Federal, aí será a defesa que irá juntar aí as suas provas, documental, testemunhal ou pericial, não é verdade? Ainda tem lá no artigo 7º, muito importante, aliás, artigo 7º não, artigo 319, inciso 7º, artigo 319, inciso 7º, né? A opção do autor para a realização ou não da audiência de conciliação, lá do artigo 334 da Lei 13.105 de 2015. Ou seja, na própria petição inicial, na própria reclamação, ou a pessoa, ou seja, o reclamante vai colocar, se ele quer que antes do juiz receber o contraditório e a ampla defesa, no caso, a contestação do artigo 335 da Lei 13.105 de 2015, antes disso ele promova uma audiência de conciliação. Se não der certo, aí ele vai abrir prazo para a parte contrária, a parte reclamada, apresentar aí a sua defesa, né, nos termos do artigo 335 da Lei 13.105 de 2015. Então, vejam que existe aí no artigo 319, inciso 7º, essa possibilidade. Se a parte colocar lá, o reclamante, eu não quero saber de conciliação, o juiz não poderá fazer conciliação e vai ter que mandar logo citar a outra parte, nos termos do artigo 238 da própria Lei 13.105 de 2015, mas não para a parte vir para a conciliação, né, para a audiência de conciliação do artigo 334 da Lei 13.105 de 2015, mas direto apresentar aí a sua defesa, a sua contestação dos termos do artigo 335 da Lei 13.105 de 2015. Então, vejo que existe aí algum rito, né, que deve ser seguido para que esse pedido, essa reclamação, essa ação, essa petição seja apresentada na Justiça do Trabalho. Logicamente que existe aí, lá no parágrafo 1º, muito importante, né? Quando a parte não tiver prova, ela não tiver acesso à prova, porque a prova estará com a outra parte, ou seja, o reclamante vai apresentar lá a sua petição, a sua reclamação, e aí falta a prova, ele não tem prova, porque a prova está sobre a posse, né? A posse lá do artigo 1196 da Lei 10.406 de 2002, então vai estar na posse do reclamado. O que ele faz? Ele não tem como pegar, então ele vai pedir para o juiz mandar exibir o documento, ou seja, ação de exibição de documentos, previsto no artigo 396 da Lei 13.105 de 2015. Artigo 396 da Lei 13.105 de 2015 traz aí ação de exibição de documentos. Quando não tem documento, apresenta a petição e aí bota na petição que o juiz pede para o juiz mandar buscar a prova lá com a outra parte. Está previsto lá no artigo 319, parágrafo 1º da Lei 13.105 de 2015. Também está previsto lá no parágrafo 2º
que a petição inicial, mesmo que não tenha qualificação, né, às vezes a qualificação, diferentemente do que acontece no Código de Processo Penal, na esfera criminal, aquela denúncia lá do artigo 41 do Código de Processo Penal não precisa ter o nome do acusado. Não, o artigo 259 do Código de Processo Penal diz que pode se dar pelas características. Então, pode botar lá que é um cidadão alto, de cor tal e tal. Agora, aqui no processo civil, assim como no processo trabalhista, que usa o processo civil de forma subsidiária, nos termos do que prescreve o artigo 15 da Lei 13.105 de 2015, tem que ter o nome, mas mesmo que não tenha o nome, mas se o juiz conseguir citar a parte, já será suficiente, pelo que prescreve o artigo 319, parágrafo 2º da Lei 13.105 de 2015, não é verdade? Então, temos aí, na verdade, alguns pontos que devem ser observados, tanto no processo civil, quanto no processo trabalhista, Logicamente que o normal, na prática, quando falta o nome, o endereço, o telefone, o e-mail, né, que o e-mail já deve estar presente na procuração, nos termos do artigo 105 da Lei 13.105 de 2015, nós temos lá o e-mail, tem que colocar o e-mail. Pode até faltar, mas o juiz poderá, então, nos termos do artigo 319, parágrafo, 321, artigo 321 do Código de Processo Civil, da Lei 13.105 de 2015, poderá, então, o juiz mandar emendar. O que é emendar? É fazer outra petição respondendo a pergunta do juiz. Então, emendar a petição é outra petição, e depois da petição inicial, num processo, costuma-se ter centenas de petições, são as chamadas petições incidentais. O que é uma petição incidental? É aquela petição que tem origem na petição inicial, não é verdade? Então, são várias e várias petições durante o processo. Isso é importante, né? Bom, então nós temos aí 3 fases claras no processo, né? No processo de conhecimento, porque o processo civil, ele é dividido em 3 fases. A fase de cognição, que é a chamada fase de conhecimento, que é aquela fase onde se busca o reconhecimento do direito. É a fase de cognição, fase de conhecimento. Depois vem a segunda fase, que é a fase de execução. A fase de execução é a fase da satisfação do direito reconhecido na primeira fase. Então, a primeira fase de cognição, ao reconhecimento do direito. Na segunda fase, é a fase de execução, que no processo do trabalho começa lá no artigo 878. 878 começa da CLT, 878 da CLT começa o processo de execução. Execução é a satisfação daquele direito que foi reconhecido na fase de conhecimento. Então, conhecimento, execução e cautelar. Conhecimento, execução e cautelar. Cautelar são aquelas ações, né, previstas no artigo 300 da Lei 13.105 de 2015, que é a chamada tutela de urgência, ou o artigo 311 da Lei 13.105 de 2015, que é a chamada tutela de evidência, né? Então, são as medidas cautelares que podem ser tomadas a qualquer momento, tanto na fase de conhecimento quanto na fase de execução. A fase de execução começa no artigo 878 da CLT. E tem aí, nessa fase de conhecimento, nós temos mais 3 divisões, ou subdivisões, né? A fase postulatória, que é essa fase da petição, onde o juiz recebe a petição e cita, nos termos do artigo 238 da Lei 13.105 de 2015, cita outra parte, não é verdade? É a fase postulatória. Depois nós temos a fase probatória, que é a fase onde
é também denominada como instrutória. É a fase onde vão acontecer